Só Jesus na causa nossa, só Jesus na ribanceira do crente. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na área para vocês, a um podcast chamado Só Jesus na Causa, que é um podcast do Instituto de Linguagem Bíblica. Eu sou o professor William Orlandi e é com grande prazer que eu anuncio aí um episódio introdutório aqui do nosso podcast, do nosso instituto, que é Só Jesus na Causa. E nesse episódio introdutório, pessoal, eu vou dialogar com vocês sobre o que vai ser esse podcast. Eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí nas redes sociais de vocês, para nós espalharmos essa boa notícia que é esse podcast, porque nós vamos falar exclusivamente sobre um único assunto, sobre um único sujeito, sobre uma única pessoa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é um podcast completamente voltado para a cristologia, tudo bem? Por que, William, mais uma plataforma e mais um conteúdo? Bom, minhas duas áreas de paixão de estudo, onde eu me dedico, é a hermenêutica teológica, onde eu vou deixar lá no canal do Instituto de Linguagem Bíblica para vocês verem. Então a gente vai continuar com nossos cursos de interpretação bíblica, vamos ter seminários, ou seja, encontros online com lives semanais, agora no meio do ano de 2023. E eu vou deixar então exclusivo lá para hermenêutica teológica, para resenha de livro e para isso. E aqui no nosso podcast, você que vai no trabalho, você que está na academia, está na correria do dia a dia, você consegue ouvir um podcast, um áudio, e você consegue então tirar proveito. Nós vamos dedicar isso à pessoa e à obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo bem? Como é um podcast do nosso Instituto de Linguagem Bíblica, eu vou gravar em vídeo para vocês e também subir esses podcasts no nosso canal Instituto de Linguagem Bíblica com a playlist Só Jesus na Causa, ok? Então vocês podem ouvir tanto pelo Spotify ou por qualquer lugar que vocês ouvem aí o podcast de vocês, ou também vocês podem ir lá no YouTube. Se vocês estão vendo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal e converse comigo o que você espera, me dê indicações aí de assuntos cristológicos para nós tratarmos. Como que nós vamos proceder? Nós vamos proceder em todas as frentes que tratam sobre cristologia, de forma fundamental e autoritativa para nós. Nós vamos tratar de cristologia bíblica, por exemplo. Então nós vamos ter séries aqui de cristologia no Antigo Testamento e no Novo Testamento, bem aprofundado, bem tranquilo, sem pressa, com toda a disposição e o espaço que o podcast nos proporciona, ok? Além disso, nós vamos ter cristologia histórica, na teologia histórica. Então a gente vai ver, por exemplo, cristologia nos pais da igreja, cristologia na Idade Média, nos reformadores, cristologia em teólogos singulares. Vamos ver cristologia não só na Reforma Protestante, mas também vamos ver cristologia mais aprofundada aqui em Calvino, Lutero ou Melanchthon. Vamos ver cristologia do Karl Barth, do Paul Tillich, desses teólogos mais modernos. Vamos ver cristologia católica do século XX. Então a gente vai pegar blocos grandes aí para nós estudarmos. Então, teologia bíblica e teologia histórica, abarcando também a teologia sistemática, mas nós não vamos ficar apenas no âmbito ou na arena aí da teologia. Nós vamos também passar para outras áreas, como por exemplo, filosofia. Então nós vamos ter séries aqui no nosso podcast, eu já estou planejando isso, para nós vermos como os filósofos, por exemplo, não apenas os filósofos, a filosofia patrística e medieval, que é claramente cristã e portanto está dialogando aí. É claro que tem a filosofia não cristã, patrística na era da medievo também. Por exemplo, tem a filosofia judaica com Maimônides, por exemplo. Tem a filosofia muçulmana, né, com Averroes e outros. Mas a gente vai focar aí na cristologia bíblica, histórica. Mas, por exemplo, os teólogos modernos, o que Kant falou sobre Jesus, o que Hegel falou sobre Jesus, o que Heidegger, Gadamer, qualquer outro filósofo moderno aí, Wittgenstein, por exemplo, falou sobre Jesus. E aí, nosso diálogo na cristologia bíblica vai ser autoritativo. O que a Bíblia fala é, portanto, autoritativo para nós devemos crer. Quando a gente vai para a recepção da cristologia, a cristologia na teologia histórica e na filosofia, por exemplo, nos outros âmbitos, a gente vai dialogar de forma crítica. Kant falou isso sobre Jesus, mas a Bíblia, não é assim que a Bíblia trata sobre isso. Nós vamos pegar também literatura. Então, como não apenas expressões declaradas de figuras de Cristo na literatura, como por exemplo Príncipe Michigan,
do Idiota de Dostoiévski, onde ele tenta ali na primeira metade fazer um personagem mais belo da literatura, e o único personagem belo para Dostoiévski é Jesus Cristo. E, portanto, você tem ali uma figura de Cristo ali misturado com talvez o Don Quixote ali no Príncipe Michigan e outros personagens que claramente ressoam aí uma figura de Cristo, mas também não apenas esse sentido mais messiânico, mas também, por exemplo, vamos ler uma literatura que não fala sobre Jesus, mas vamos ver como ela trata a questão do pecado, do problema da humanidade e como como soluciona isso em termos de salvação, né? Então a gente pode estender isso até, por exemplo, literatura grega e romana. A gente pode pegar Homero, pegar, por exemplo, Ulisses da Odisseia, né, e também da Ilíada, mas protagonizando a Odisseia, e ver como Ulisses talvez seja uma espécie de um tipo de Messias, um tipo de ungido capaz de salvar ali os gregos, os troianos e tudo mais. E isso a gente pode estender incabavelmente, né, infindavelmente, a palavra mais correta nesse sentido. E também na cultura, às vezes algum filme ou alguma série. Então, teologia bíblica, teologia histórica e sistemática, filosofia, literatura e cultura, ok? E também, por exemplo, nós podemos pegar na literatura a literatura judaica do Segundo Templo e ver como os apócrifos, pseudepígrafos, literatura dos manuscritos do Mar Morto, Fílon, Flávio Joséfo, como essa literatura do Segundo Templo tratou sobre a figura do Messias, né, o Meshiach em hebraico, como tratou a questão aí do Salvador, tudo bem? Então, é nessa fronte que nós vamos batalhar aqui, na fronte da cristologia, aqui no podcast que na sua vida, na minha vida, é só Jesus na causa. Como nós vamos proceder agora no primeiro episódio com conteúdo? Então esse episódio número 1 aqui nós vamos ver uma introdução, apresentação para vocês, e no próximo episódio número 2, a gente vai ver então começar a ver cristologia no século II. Então vai ter muita leitura, eu vou traduzir para vocês textos do século II que tratam sobre Jesus e nós vamos refletir e meditar primeiramente sobre cristologia do século II. É um assunto que eu queria estudar faz um tempão, que eu dou aula. Então, em qual pé ou em qual autoridade eu falo alguma coisa? Autoridade nenhuma, autoridade da palavra de Deus, mas eu também, se vocês não me conhecem, estão caindo aqui no podcast pela primeira vez, me conheçam lá no Instituto de Linguagem Bíblica no YouTube. Em breve eu espero que nós tenhamos um site, tudo organizadinho, os cursos para vocês, gratuitos, que nós oferecemos. Mas além de pastor de uma igreja bíblica da tradição batista reformada, eu também dou aula no seminário de graduação e de pós-graduação. Então, tem uma pós-graduação lá no Jonathan Edwards chamada Pós-Graduação em Teologia Histórica, onde eu leciono 2 módulos sobre os pais da igreja. Então, um módulo focado ao aspecto literário dos pais da igreja, então estrutura literária, estrutura narrativa, estrutura retórica, e um outro módulo completo sobre teologia patrística, especialmente em passagens específicas da Bíblia. Então, por exemplo, vamos tratar sobre cristologia, vamos ver como os pais da igreja interpretaram Colossenses 1,15, por exemplo, né, do 15 ao 20. Vamos ter um módulo sobre cosmologia, como os pais da igreja ensinavam e entendiam a doutrina da criação. Então eu peguei, por exemplo, Gênesis 1, como os pais da igreja interpretaram Gênesis 1 e 2. Então eu me dedico aí em algum nível ao estudo dos pais da igreja, como a todos as áreas da teologia. Então eu quero trazer para vocês o resultado dessas pesquisas sobre Jesus, tudo bem? Então a primeira série aqui do podcast Só Jesus na Causa, Cristo no século II. A gente vai começar com um texto chamado Ascensão de Isaías. A gente começa um pouquinho antes aí de Inácio, que é o primeiro pai apostólico que vem aí nas edições críticas, né? E a gente depois vai para um ou outro apócrifo do Novo Testamento e começa os pais apostólicos com Inácio em diante, Justino Mártir, Irineu e por aí vai. Tudo bem? E aí depois nós vamos avisando vocês como nós vamos proceder em cada série para vocês acompanharem. Então, se Jesus é o amor da sua vida, se você ama Ele com todo o seu coração, alma, mente e força, se você gosta de pensar sobre Ele, ler sobre Ele, ouvir sobre Ele, esse é o podcast para você, para nós aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus,
que possa ser edificante para sua vida, que possa ser edificante para outras pessoas que você venha a compartilhar. E eu já vou estar gravando aí o primeiro episódio. Se vocês querem, por exemplo, uma série sobre o Jesus histórico, né, com bastante crítica a essa tradição de pesquisa, é claro que em algum momento nós vamos trazer aqui no podcast também. Então, segue a gente aqui no Spotify, segue a gente lá no YouTube, Instituto de Linguagem Bíblica, e acompanha aqui a playlist Só Jesus na Causa. Deus abençoe, pessoal. Até o nosso próximo primeiro episódio aí com conteúdo. Até mais.